Tudo pelo poder. De acordo com investigações da Polícia Civil, o ex-prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio, do Podemos, levou a máxima ao pé da letra. Repórter Misael Manetti, chegando com as informações, conta como é que a polícia chegou à conclusão que o atentado a tiros contra Aprígio, às vésperas das eleições municipais, Misael, em outubro do ano passado, na verdade, foi parte de um esquema para beneficiar o político na disputa eleitoral. É isso? Bem-vindo, Misael. Boa noite. Por meio de uma colaboração premiada e também de outras investigações, a Polícia Civil e o Ministério Público concluíram que aquele episódio, foi forjado. Muito boa noite a você, Thiago, e a todo mundo que acompanha o Jornal Jovem Pan. Só para relembrar a nossa audiência, José Aprígio, que era então prefeito de Taboão da Serra, ele sofreu um suposto atentado. Isso aconteceu em outubro de 2024 e ele foi atingido por um tiro de fuzil, tiro esse que passou por um carro blindado. Foi uma situação gravíssima na época e agora a Polícia Civil e o Ministério Público chegam à conclusão que tudo isso foi forjado. Mas Aprígio foi sim atingido naquele momento por essa bala. Agora a Polícia Civil ainda está investigando se o prefeito, ele sabia de tudo isso, o ex-prefeito, se ele sabia de tudo isso, se ele tinha uma ligação direta com o caso ou se foi um grupo político muito próximo do ex-prefeito que fez isso acontecer. Acompanhe comigo a entrevista do delegado seccional de Taboão da Serra. E aí a gente começou a fazer a investigação para saber se havia mandantes e se havia, quem seriam eles. No meio dessa história toda, e as pessoas precisam saber compreender, nós tivemos a colaboração premiada de um deles. Nós ficamos sabendo que haveria provavelmente a participação de alguns outros entes políticos, que seriam secretários da prefeitura à época, e que aquilo teria sido, de alguma maneira, se pensou que houve uma montagem daquela situação, que é o que todo mundo mais ou menos já tinha imaginado. Para quê? Para que aquilo pudesse ter uma reversão sob o ponto de vista político. Você viu aí a entrevista do delegado, então ele cita ainda, Thiago, 3 pessoas que na época eram secretários da prefeitura, ou seja, secretários de Aprígio, que planejaram o atentado. São essas pessoas, José Vanderlei, ex-secretário de Transportes, Ricardo Rezende, ex-secretário de Obras, e Valdemar Aprígio, ex-secretário de Manutenção e irmão do então prefeito José Aprígio. O sobrinho do ex-prefeito, Christian Lima Silva, também é suspeito de ter ajudado neste crime. A Polícia Civil e o GAECO cumpriram hoje mandados de busca e apreensão. Foi a segunda fase da Operação Fato Oculto. 10 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão foram cumpridos. Essa operação prendeu Anderson da Silva Moura, mais conhecido como Gordão. Ele seria o responsável pela contratação dos criminosos, e Clóvis Oliveira, que é suspeito também pela contratação, está foragido. A polícia também cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do ex-prefeito Aprígio, onde uma quantidade importante de dinheiro foi apreendida, e ele disse que todo esse dinheiro está declarado no imposto de renda. Em nota, a defesa de Aprígio afirma que ele é vítima nessa situação. A gente vai continuar acompanhando esse caso gravíssimo. Thiago. Misael Manetti com as informações aqui de São Paulo, até daqui a pouco, volta já. Bom, Dora Kramer e Nelson Kobayashi. Dora, a gente fala muito aqui no Jornal Jovem Pan que as coisas estão mudando, que cada vez a gente se surpreende com uma informação, e essa é a informação que a gente comentou na época da campanha, criticando a violência política, a violência eleitoral. Agora a polícia está nessa linha de investigação. Dora Kramer. Pois é, um caso absolutamente inusitado, porque, olha, foi forjado. Se foi ou não foi o prefeito, se não foi ele, se ele é vítima de aliados. E que aliados? Amigos da onça, porque esse tiro podia ter atingido ele de maneira fatal. E colocou em risco a vida de outras pessoas. Quer dizer, se foi ele ou se não foi ele, de qualquer maneira partiu isso a polícia, eu vi a entrevista do delegado, isso a polícia já tem certeza, aquilo foi um atentado
forjado, colocando em risco a vida das pessoas e a do próprio, digamos assim, beneficiário. Então, realmente, é alguma coisa quando você diz tudo, é tudo pelo eleitoral, né? Tinha aquela coisa um slogan do Sarney, tudo pelo social, nesse caso aí é tudo pelo eleitoral. O Kobayashi, e de uma certa maneira, o que pode acontecer? Se ficar realmente comprovado que ele foi uma vítima ou se ele teve participação no próprio atentado, ele pode ser preso, pode ficar inelegível, o que pode acontecer? Pode responder, tanto criminalmente quanto também na justiça eleitoral, Tiago. É um disparo de arma de fogo, uma arma de uso restrito, inclusive. É interessante, né? Eu vejo com muita dificuldade essa ideia dele mesmo saber desse teatrão que foi um tiro nele, porque não foi um tiro de pistola, de revólver, foi um tiro de fuzil. Não foi um tiro na perna, foi um tiro no ombro, próximo de regiões vitais, poderia ter acertado a cabeça. Ele foi parar na UTI. Então, assim, se de fato ele, lá no final do processo, for concluído que ele sabia disso, é realmente tudo pelo poder, inclusive o risco da própria vida. Então, eu vejo com dificuldades isso. Mas mesmo assim, como a Dora bem disse, são os aliados, inclusive um irmão. Ou seja, as pessoas, elas fazem... Veja só, quando a gente chegar nas eleições, como é isso. As pessoas fazem campanha não porque fulano vai ser o bom prefeito, mas porque as pessoas querem estar no poder, participar das fatias das secretarias, dos benefícios de algum aliado no poder cuja vida não vale tanto assim, é mesmo para usufruir do cargo. Isso aí ainda tem um longo caminho pela frente, é só a conclusão da polícia. Vai para o Ministério Público, depois tem um processo, a gente ainda vai saber ao certo a resolução dessa história.